Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos e as personalidades que interessam a todos os mineiros. E hoje eu vou conversar com o chargista, cartunista e ilustrador Eduardo dos Reis Evangelista. Pelo nome você pode até não saber, mas se eu chamar de Duque, você sabe. Bem-vindo, Duque, bem-vindo ao Sem Protocolo. Obrigado, Sidney, muito prazer estar aqui com vocês. Ô, Duque, como que você chegou a ser esse rei do traço aqui em Minas Gerais? Como que começou sua veia artística como cartunista? Eu não digo rei, eu digo Duque, né? Mas eu comecei a desenhar muito novo, né? Toda criança desenha, né? E eu sou um caso desses que continuou a desenhar, porque a grande maioria para no decorrer. E eu tive a oportunidade de conhecer um grande chargista, que eu considero meu mestre, que é o LOR, Luiz Oswaldo Rodrigues, que é médico, professor e cartunista, né? E ele que foi minha primeira inspiração. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio com ele quando eu tinha 13, 14 anos de idade, e posteriormente eu fui chamado por ele mesmo quando eu tinha 20 e poucos anos de idade para assumir as ilustrações do recém-fundado jornal O Tempo. Isso nos idos de 97, 98. Mas antes disso, quando você era criança, você desenhava o quê? De tudo, assim. As minhas inspirações eram principalmente os heróis da Marvel e da DC. Então eu fazia ali minhas histórias em quadrinhos com 9, 10, 11 anos de idade. A gente inventava os nossos próprios heróis. Nessa época, década de 80, era uma febre, né, em Belo Horizonte, a coleção de revistas em quadrinhos, né? E eu lembro que o bairro inteiro, os meninos, todos, mesmo quem não desenhava, colecionava as revistas em quadrinho. E a gente se inspirou, não só eu, meu irmão e alguns amigos, começamos a desenhar e criar os nossos próprios heróis. E aí foi até por conta de uma dessas histórias que foi mostrada a uma professora de arte, a professora Marci Conrado, e ela que levou esse trabalho para o LOR. E aí nessa época eu fiz um estágio com ele, mas eu não assumia a profissão. Na verdade, eu não tinha ideia do que eu seria no futuro com 14, 15 anos de idade, né? Eu dividi o sonho de ser cartunista com outras vontades, quero ser cineasta ou músico. Meu pai, na verdade, foi a nossa primeira inspiração, assim, né? Que ele é caminhoneiro e desenhava os lugares em que ele viajava, né? Viajava muito. Ele trabalhava viajando e ele contava para vocês a viagem? Os lugares, né? Que ele ia muito com desenho. Então, ali foi... muito legal. 3, 4 anos era a nossa primeira referência de desenho, né? O que seu pai fez em relação ao desenho para vocês, isso que ele fazia era um incentivo já, né? Sim, ainda que não sabendo, né? Sim. Mas, tanto é que eu tenho um irmão que desenha, uma irmã Seus também filhos que desenham? Desenham muito bem, mas não sei se querem ou se gostam, se vão querer seguir a carreira. Assim, todos os 3 desenham muito bem, tem uma noção de desenho, de perspectiva muito boa. Ô Duque, e que efeito você busca causar no leitor quando você faz uma charge? Na verdade, o primeiro efeito é em nós mesmos, né? Porque a charge é uma maneira de se expressar e é uma necessidade que todos nós temos. Muitos utilizam a linguagem verbal, a música, a dança, a arte ou a linguagem jornalística, né, para se expressar. Eu encontrei na charge, que é uma mistura da notícia, da informação, do humor e do desenho, que são as 3 coisas que eu sou apaixonado, né? E eu acho que vem um pouco daí, dessa necessidade de expressar o que você pensa, o que a gente acha das coisas do mundo, né? Da vida, da notícia, do cotidiano. Que horas mais ou menos que você fala, bom, eu já tenho material, isso aqui vai servir para mim, você vai... Estou falando da logística do seu trabalho. Você começa ali o dia lendo o que está acontecendo, já prepara alguma coisa, tem dia que você estica o horário ao máximo assim, para entregar? Quase sempre. A crise criativa, ela é regra. É a regra para o cartunista? É a regra. Acho que para todo artista. A exceção é quando você está super inspirado, né? Mas como diria Picasso, é mais suor do que inspiração, né? O que acontece? Durante muitos anos eu fiz charges de política e de esporte, de futebol, para o jornal O Tempo e o jornal Super Notícia. Atualmente, estou trabalhando na Rádio Itatiaia. Sim. Que é um trabalho que está me dando um prazer, uma redescoberta muito grande assim, para mim. É algo que tem me trazido muito prazer de trabalhar. E eu estou trabalhando hoje exclusivamente com a charge de futebol. Mas eu mantenho uma disciplina
legal dos dias de jogos, que é fazer a charge quente logo após os jogos. Olha só. Então, eu preservo um pouco dessa rotina que foi meio que imposta pelo jornal impresso, que eu tinha que fazer a charge meia hora no máximo depois do jogo, após o jogo, para que ela desse tempo de ir para o jornal, para ser impresso, enfim. Mas eu mantenho essa rigidez no meu horário para pegar o assunto quente. Porque hoje, com rede social, acabou o jogo, você já tem inúmeras piadas, memes. Então, assim, até para ser original... É difícil competir, né? É difícil competir. É um desafio para o humorista hoje também, né? Então, para que eu me mantenha original, eu tento fazer ali a charge no máximo 15 minutos após o jogo. E ela já vai para a rede social e é publicada. É um trabalho muito solitário também, né, Edu? Você trabalha de casa. Sim, eu sou home office desde 2004. O trabalho de chargista, diferentemente de outros artistas, é um trabalho muito solitário. Você com o seu lápis e a ideia na cabeça e desenhando. Diferente de um ator que necessita de ter outros atores para contracenar, do músico que requer o público, né? Ou até um jornalista que está ali na redação, tem um editor, tem um produtor, tem alguém que vai olhar aquilo, um editor-chefe. O seu trabalho ali é você e a prancheta, né? Sim, porque assim, a criação, a sugestão do tema, parte tudo, tudo individual, né? Eu faço a escolha do tema, o assunto a ser tratado, como vai ser tratado, e simplesmente produzo e envio para a rádio, né? Hoje. Mas, ao mesmo tempo, é solitário, mas o seu novo trabalho com a Itatiaia pelas redes sociais, o retorno também é imediato, né? E massivo. Sim. Na verdade, desde o advento das redes sociais, vamos dizer assim, ali 2010, 2012, que as redes começaram a... Ficando mais fortes, né? Dominando mesmo o debate público, né? A gente, Facebook, Twitter, as redes sociais já viraram um termômetro para o nosso trabalho. Né? Tanto críticas... Você lida bem com tranquilamente, isso? Assim. Tem muito com haters. Tem milhões de haters. E assim, minha filha um dia até assim, poxa, pai, você não está nem aí, né? Não, e realmente não, assim, porque para os adolescentes... Mas quem que pega mais no seu pé? Atleticano, cruzeirense, americano? Não, hoje até que com charges esportivos de futebol, não tem tido tantos haters. Eu tinha mais haters e... Qual é o contrário de haters? Lovers? Enfim, fãs. Lovers. Likes. Lovers, se não for, fica sendo lovers. Eu tinha mais essa divisão de quem ama ou odeia quando eram charges sobre política. Mas aí não é por minha causa, é pelo retrato do país e da sociedade que a gente está vivendo. Deu um alívio parar de mexer com isso ou você ainda faz ali por conta própria? De certa maneira, sim. Eu senti porque você consumiu o noticiário. Assim, eu não tenho problema nenhum com os comentários, que eu acho que está tudo dentro do campo democrático. Né? Então, você entrar no perfil de alguém e xingar e falar mal faz parte da democracia. Claro que às vezes alguns extrapolam, alguns ameaçam, fazem ameaça. Sofri algumas poucas ameaças físicas, né? Literalmente, né? Mas isso são minorias, assim. Daqueles que me xingavam, tá tudo normal, tá tudo certo. E daqueles que gostam também, obviamente, né? E você, falando aí da charge política, você se lembra de algum político mineiro que era mais propenso a ser retratado no trabalho dos chargistas, dos cartunistas? Rapaz, eu tenho, assim... Itamar Franco? Exatamente. Porque era uma figura mesmo, né? Uma figura e ele cometeu um erro. Não sei se foi um erro, enfim. Mas aquilo pra gente foi excelente, né? O Chico Caruso retratou certa vez ele retratou o Itamar Franco com um nariz de palhaço num monociclo, alguma coisa assim. E ele criticou e fez uma nota de repúdio na época, né, a essa charge. Para quê, né? Você mexeu no vespeiro. Apelou, perdeu, né? No dia seguinte, todos os chargistas do Brasil retrataram o Itamar Franco dessa mesma forma, né? Então, assim, isso até me lembrou um movimento que a gente fez recentemente, que eu até fui agraciado com um prêmio especial no Vladimir Herzog, que foi um movimento que eu iniciei nas redes sociais com os cartunistas
quando o chargista Aroeira foi interpelado pelo Ministério da Justiça do governo passado sobre uma charge, né? E em apoio a ele, eu capitaneei um movimento que todos os cartunistas compraram a ideia, inclusive o próprio Chico Caruzzi saiu na capa do Globo, em apoio a ele. Então, isso foi muito legal. Assim. Então, assim, mexer com... aquela história, né? Mexeu com o chargista, mexeu com todos. Né? Ô, Duque, e o patrulhamento, essas censuras, você tem sentido que isso piorou? Não, acho que melhorou. Melhorou? A gente está numa fase, eu sinto... Bom, é tudo uma percepção, né? Mas a gente veio de um movimento de estresse, pandemia, eleição, que foi muito pesado. Então as pessoas se cansam, né? O ódio cansa, ter raiva cansa, brigar cansa, né? Então eu sinto que as pessoas estão mais propensas a escutar. Ainda que não concordem, elas estão mais propensas a ouvir e a refletir, sabe? É uma percepção que eu tenho, assim. E você falou aí da charge política, da charge esportiva. Uhum. Dentre essas duas, você consegue escolher a preferida? Assim, eu gosto da charge bem feita. Uhum. E quando eu acerto na veia, vamos dizer assim, né? É como... Você sabe a hora que você terminou, eles falou, hoje eu arrebentei. Algumas sim, algumas sim. Eu já vi o Ziraldo falar isso, que quando ele escrevia um texto para o Estado de Minas, por exemplo, ele nunca sabia se estava bom, mas o desenho ele sabia quando estava bom. Sim. Algumas charges eu acho legal, assim, e é raro isso acontecer, mas quando a gente mesmo faz uma charge, produz um trabalho, a gente mesmo ri dele. Já aconteceu. De eu ficar rindo do meu próprio desenho, assim. Poxa, que ideia legal, assim. Muito bom. Mas é raro. Agora... Então, assim, muitas das vezes a gente ri, mas as pessoas pode ser que não gostem tanto. Já há casos em que a gente não faz uma charge, a gente acha que está ali normal, dentro da média, e essa charge viraliza, enfim. Mas eu gosto quando eu consigo... Então, independente se é no futebol, ou na política, ou charge social, ou no cartoon, quando você consegue ali resumir muito bem uma mensagem, sabe? E consegue fazer brotar o riso. Que não é só... cutucar, né? Ser crítico. É importantíssimo fazer rir, né? Sim, também. Você, na hora de trabalhar, você consegue separar o Eduardo do Duque? Sim, total. O torcedor, aquele que tem uma preferência política? Total. Consegue? Apesar de que... Você fala seu time normalmente? Eu falo o time do Eduardo, porque o Duque não tem time. Mas há uma diferença entre a charge política e a charge esportiva. A charge política ela é opinativa. E a opinião ela não é imparcial. A opinião ela é parcial. Você não consegue variar o seu espectro político durante o dia. Quem é de esquerda, quem é de centro-esquerda, quem é de direita, quem é de centro-direita, é uma linha ideológica que a pessoa segue. Então, não dá para você... Como a charge política ela é opinativa, ela é uma crônica escrita, desenhada, aliás, em que você deixa de escrever a sua opinião para poder desenhar. Então, não dá para você fazer uma charge uma convicção que você tem e depois contradizer essa sua convicção. Então, como você faz uma charge opinativa, é as suas convicções. Você já achou que pegou pesado? Não, assim, as pessoas acharam, sim. Puxaram sua orelha. Sim, sim. Isso acontece sempre, né? Já teve problema com direção de veículos, assim, do lugar que você trabalhava? É engraçado que eu tive um episódio como esse, mas antes do advento das redes sociais, que talvez tenha sido a charge que tenha mais causado repercussão. Você pode contar? Isso foi em 2001, no atentado das Torres Gêmeas. Ah, sim. Então, olha só, não tinha rede social. Porém, o jornal, na época, ficou quase 3 meses recebendo cartas e fax em relação a essa charge. Eu penso que, se na época houvesse redes sociais, eu teria sido cancelado ali. Né? Então, foi uma charge retratando... Como é que era essa charge? Essa charge era a Estátua da Liberdade, de costa, sendo vista de costa, ao fundo, as Torres Gêmeas. Só que ela estava despida da cintura para baixo. Ali eu tive uma ideia para fazer essa crítica, que os Estados Unidos foi pego com as calças na mão. Sim. Enfim, tem diversas linhas de pensamento que me levaram a fazer essa charge, né?
e que foram pegos desprevenidos. Então, enfim, a liberdade foi atingida. Mas chegou a ser publicada? Foi publicada. Por isso que você recebeu esse Foi publicada retorno. no caderno especial do atentado, que o jornal produziu na época, que eram 12 páginas. Eu lembro que aqui no Brasil era mais ou menos 11 horas, meio-dia mais ou menos, quando teve. Então o jornal fez um caderno especial de 12 páginas dessa tragédia, e na última página estava a charge. Então, assim, era a tragédia da primeira até a 11ª página, e na última essa charge com a Estátua da Liberdade, com as nádegas de fora. Então, assim, o sentimento... Hoje, a análise dessa charge é super tranquila. Só que no momento de comoção... No calor da coisa, né? No calor da emoção, ela foi vista como um deboche. E aí também não dá nem... Como o seu trabalho é solitário, dá nem para dividir a responsabilidade, né, Duque? Sim. Porque foi, assim, todo mundo extremamente focado em fazer o jornal. Eu fiz a charge e pronto. Esse ano, naquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós tivemos a charge do Jean Galvão também, que foi muito questionada. Você acha que tem alguns temas que são tabus, que a charge, o humor não pode ser feito em cima daquilo? Pois é. Tem limite? O famoso episódio, tem limite para o humor? Não, o limite tem, né? Mas, por exemplo, sobre esse episódio do Jean, eu achei muito interessante que o seguinte: eu acordei de manhã e vi toda a repercussão que estava tendo com a charge dele. Eu achei muito bonita. Belíssima charge. E eu nem singela. Entendi. Quando eu vi, eu falei, ó, que bonito, e larguei para lá. Depois eu vi aquela... E aí, o que aconteceu? Quando eu vi a repercussão... Ô, Duque, só para as pessoas saberem que era uma família num telhado de uma casa que estava inundada. Isso. E os pais falando, não chore, porque senão inunda mais, algo assim, né? E se você observar nos personagens, nenhum havia expressão de deboche. Não. Eles estavam tristes, ali é um retrato da dor. Né? Então, não existe tabu do tema a ser tratado. Ele retratou de uma forma sensível e não havia ali nenhum deboche. Foi poética mesmo. Poética. E nesse dia eu liguei para ele, quando eu vi a repercussão, eu mandei uma mensagem para ele na hora, falei assim, Jean, fica quieto, não faça nada. É normal isso. Que eu estou acostumado um pouco com essa... Sim. A gente vai desenvolvendo, né, o casco, vamos dizer assim. E ele é um cara, assim, um cartunista sempre sensível, a charge dele sempre tem esse viés. Então, é óbvio que ali não tinha nenhum deboche. Mas eu já desconfiei de que ele estivesse sofrendo. E aí ele me mandou um texto, eu falei assim, olha, que ele estava muito mal com aquilo, que não tinha nada daquilo. Eu falei assim, olha, então faz o seguinte, fica quieto. Não faça nada, daqui a pouco isso é natural da rede social. E eu acho que ali ele cometeu um grande erro, que foi depois apagar a charge e pedir desculpas. E aí ele corroborou quem estava criticando e deslegitimou quem estava defendendo. Então, assim, é muito natural, redes sociais, as pessoas terem interpretação diferentes. E essa charge especificamente não tinha, assim como foi a sua leitura, a minha de várias pessoas, né? Então, assim, nesse caso específico, ele não cometeu nenhum erro, nenhum crime. Então, o que eu acho desnecessário ele ter apagado. Mas, enfim, foi uma escolha dele, a gente respeita. Mas, você me perguntou do limite do humor, eu acho que há 2 aspectos dentro do limite do humor. Um é um pessoal, que é aquilo que você considera como ético. Então, eu tenho o meu limite. Eu desenvolvi com o tempo, com o aprendizado, observando, ouvindo, principalmente, o meu limite, aquilo que eu posso ou não fazer. Aliás, existem 3 limites. Existe um limite individual, existe um limite coletivo, que é aquilo que a sociedade entende, né? Então, assim, obviamente, você sempre vai ter opiniões discordantes, vai. Mas, no geral, o que a gente entende como sendo aceitável. E existe um outro limite, que é o limite da justiça. E esse limite ele varia de acordo com a cabeça de cada juiz, né? Então, como eu disse aqui, que eu lido muito bem com os haters, por quê? Se eu fiz uma piada, alguém não gostou, ele tem total direito de criticar, tem total direito de xingar. Assim como um humorista de stand-up comédia, se a pessoa está fazendo um show e a pessoa quer se retirar, tem total direito. Eu acho que os humoristas também têm que tomar cuidado para não criticarem aqueles que não gostam do trabalho deles ou divergem do trabalho. Eles têm total liberdade. Agora, a coisa começa a tomar um campo diferente quando essa decisão é feita por um terceiro, que é um juiz, por exemplo, e aí ele estabelece uma linha muito clara. E aí você é punido
judicialmente. E ficou mais difícil fazer humor? Tem essa autocensura hoje? Você pensa na consequência de alguma coisa e fala, isso aqui eu vou nem mexer? Não é que tenha ficado mais difícil, mas tem ficado mais desafiador. E isso necessariamente não é ruim. O desafio, ele é um elemento importantíssimo até para exercitar a sua criatividade. Quando eu digo que ele ficou mais desafiador, é porque você tem que buscar alternativas fora do comum, do padrão. Então, houve um tempo em que alguns programas de televisão faltava piada, fazia charge de pai com filho homossexual, de empregada, então charges machistas, racistas, marido com loura burra, por exemplo. Olha que hoje, por exemplo, isso para a sociedade até você retratar isso em programas de humor da televisão, da TV aberta, né? Que a maioria dos programas na TV aberta da década de 80, 90, os personagens, os bordões, eram situações como essa, o loura burra, ou o homossexual... Muito afetado, né? O homossexual que era dentro do armário, vamos dizer assim, racistas até. Então, era talvez lugar comum, né? Então, quando essas coisas não são mais admitidas, e que bom que não são admitidas, hoje, isso lança um novo desafio. Não, peraí, isso passou, é uma outra época. Então, muitas das vezes, aqueles que defendem, hoje ficou chato fazer humor, não é que tenha ficado chato, na verdade. É que a pessoa não dá para usar mais coisas que são inaceitáveis, né? E a tecnologia, você que tem 3 filhos, né? Está atrapalhando as crianças a chegarem a essa coisa mais lúdica do papel, de ler quadrinho? Ou a competição tá dura? Assim, na sua casa deve ser diferente, porque são filhos de desenhista, né? Mas santo de casa faz milagre. Faz não? Faz não. Assim, o que acontece? Essa geração, a gente fica receoso de parecer o tiozão velho, que não aceita o novo, né? Mas eu acho que há uma certa... eu diria que as redes sociais, elas têm bloqueado um pouco da criatividade. E isso é fundamental para o artista, sabe? Porque ela entrega tudo pronto, né? E tudo massificado e tudo muito rápido. Então, não dá oportunidade de você ter o lúdico, que é o ócio, né? O ócio, tal do ócio criativo, né? Mas que é você deitar na grama e ficar olhando para o céu sem fazer nada. E dali que vem ideias que você cria, que você pensa, que você faz correlação entre fatos. Então, a rede social está entregando tudo muito pronto, muito imediato. E a gente está vivendo no meio do processo. Na verdade, eu até cito uma frase que não é de nenhum filósofo, de nenhum sociólogo. Essa frase diz o seguinte: a gente não aprende durante o processo, a gente aprende nos intervalos do processo. Essa frase foi de um instrutor de autoescola que eu tive. Olha só. Que é um filósofo, né? É uma frase filosófica, sim, mas ela foi... colocada veio de uma situação corriqueira do cotidiano. Que quando ele estava falando, ele falou: você não vai aprender a dirigir agora que você está aqui no volante. Você vai armazenar essa informação aqui, quando você dormir, você vai processar, no dia seguinte você já vai dirigir melhor, ou executar aquele movimento melhor. E eu levei isso para a vida. E a gente está vivendo um processo que talvez maior do que a Revolução Industrial, que é a revolução tecnológica, a revolução da comunicação, e a gente está no meio desse processo. Então, a gente tem suposições, algumas coisas a gente já até tem os efeitos na prática que tem causado, né? A ansiedade, que as redes sociais têm causado, o imediatismo das coisas, enfim, ao mesmo tempo que traz muita coisa boa, traz esses efeitos colaterais também. Mas a gente ainda não tem uma dimensão exatamente do que a gente está vivendo, porque a gente está no meio do processo. Talvez haverá algum período em que a gente vai parar, não sei também quando que haverá esse período, respirar, olhar para trás e ver tudo que ela causou, né? O que é mais importante para você? O traço ficar ali exatamente igual ao personagem, ou o próprio traço, o seu estilo, a identidade? Não, hoje é a identidade. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, eu creio que a individualidade, a característica, a marca pessoal do artista, ela vai ser mais valorizada. Porque a gente bate o olho nas suas charges e sabe que é sua. Sim, e isso vem com o tempo, né? Esse traço ele não surgiu da noite para o dia, foram 20 anos
mais de 20 anos ali trabalhando, desenhando, e o desenho mudou muito nesse processo para você chegar numa marca. Então, por isso que eu creio que nesses tempos de inteligência artificial, que te entrega tudo pronto, né? Onde você vai num site desses e pede, eu quero um galo ganhando, entendeu? De uma raposa ganhando de um galo. Ele vai te entregar o desenho prontinho, bonitinho. Mas é o mesmo produto que ele vai entregar para todo mundo que ele pedir. Mas um galo com aquele traço específico, uma raposa com aquele traço específico, aí você demora anos e anos, né? E qual a sua dica, Duque, para quem quer entrar nessa área do cartoon, da charge? Hoje você tem muita oportunidade de mostrar o trabalho. Ao mesmo tempo que você tem essa facilidade, você tem talvez uma certa dificuldade de talvez entrar numa empresa que te remunere por isso. Porém, essa geração já está nascendo com uma mente mais empreendedora que a nossa, vamos dizer assim, já sabe ganhar dinheiro com a internet, né? Então, hoje você tem uma geração aí de chargistas e cartunistas que não estão passando mais pelo tradicional, né? Entrando num jornal impresso ou num veículo de imprensa para poder divulgar o trabalho e até sobreviver disso. Então, você tem artistas que hoje já nascem na rede social, se auto-remuneram ali pela rede social e depois, em função disso, que migram para veículos tradicionais. Então, você tem o efeito contrário. Então, hoje está bem legal, assim, de você conseguir mostrar o seu trabalho. Pô, qualquer pessoa hoje cria uma rede social, posta e o mundo inteiro vê, né? A vitrine está aí, né? Está aí. Precisa do talento. Exatamente. Duque, muito obrigado. É sempre bom conversar com um cartunista, porque eu falo que eu sempre quis saber desenhar, né? Não sei direito, eu estou um pouco além ali do bonequinho de palito, mas desenhar do jeito que eu gostaria é só admirando os ídolos mesmo. Mas hoje você tem a linguagem do meme, que ela brinca muito com isso, né? O meme está ali entre a charge e o cartoon, então você consegue imagens ali e a ideia é o que está valendo hoje. Então você conseguiu fazer uma ideia que as pessoas se sintam representadas e compartilham, é fundamental. Então eu agradeço muito aqui a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Então valeu, Duque. Você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção é de Érica Araújo, produção da Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.